Olá, pessoal! Nós já vimos os gêneros literários: narrativo, que na antiguidade era chamado de gênero épico, o gênero dramático, que seria o texto teatral, e agora veremos um dos mais lindos gêneros literários, o gênero lírico. Vamos lá? Eu vou passar para vocês agora as principais características do gênero lírico. Do latim, o nome lírico surgiu de lira, que era um instrumento utilizado na antiguidade para acompanhar as poesias cantadas. É importante também ressaltar que um texto literário é centrado na subjetividade, no qual o eu lírico, que é a voz que fala num poema, exprime suas emoções, suas ideias e expressões do mundo exterior. Outra característica importante num texto lírico é a manifestação da individualidade. Os textos do gênero lírico são textos escritos em versos. Geralmente são textos breves, porque eles não apresentam enredo, como acontece no gênero épico. Mas sim, o que acontece nesse texto é a exteriorização do mundo interior do eu lírico, como nós já falamos. Segundo Aristóteles, o gênero lírico é considerado a palavra cantada. Ele considerava o gênero épico a palavra narrada e o gênero dramático a palavra representada. Vamos agora observar mais algumas características do gênero lírico. A primeira, uma muito importante, é a presença, o predomínio das palavras e pontuações de primeira pessoa, a presença do eu na poesia. Outra característica importante é a função poética da linguagem, a função que tem a preocupação com a forma do discurso, ou seja, o modo que é utilizado para transmitir a mensagem. Também igualmente importante a presença do sentido conotativo das palavras. A grande maioria das palavras dentro de um texto poético do gênero lírico possui sentido figurado. E também a presença de figuras de linguagem, com o sentido de aumentar a expressividade da mensagem, das emoções e das ideias do eu lírico. E por falar no eu lírico, o eu lírico numa poesia, no gênero lírico, pode ser ou masculino ou feminino. Isso independe do autor. O autor pode ser um homem e o eu lírico na poesia ser uma mulher e vice-versa. Vamos agora observar as marcas da primeira pessoa nessa canção de Chico Buarque. Vamos lá. Quando a noite enfim lhe cansa, você vem feito criança para chorar o meu perdão. Qual que? Diz para eu não ficar sentida, diz que vai mudar de vida para agradar meu coração. Temos então aí as marcas da primeira pessoa e uma outra coisa a ser observada é a presença do eu lírico feminino. Diz para eu não ficar sentida, enquanto que o autor é masculino. Então, o autor pode ser masculino, o eu lírico feminino e vice-versa, tá ok? Até o fim da Idade Média, os poemas eram cantados, seguindo estruturas formais rígidas relativamente à métrica, à rima e à estrofe. O gênero lírico sempre foi caracterizado por sua musicalidade, sendo de grande importância o ritmo dentro da poesia. Mas atualmente algumas poesias, a poesia moderna, abandonou a estrutura formal, centrando-se apenas na transmissão de emoções e na subjetividade, sem a rigidez da métrica da rima e das estrofes. Eu selecionei aqui alguns exemplos de textos líricos, alguns tipos de textos líricos. Nós temos o primeiro aqui, o ode, que é um poema para celebração, homenagem, entusiasmo, alegria. É um poema alegre, né? Temos o hino, que é um poema para veneração, para glorificação e louvor a uma divindade ou à pátria, a uma nação. A elegia, que é um poema melancólico sobre morte e tristeza. O idílio, que é uma pequena poesia campestre sobre a vida pastoril. E também temos a épopla, que é um poema sobre a vida pastoril e bucólica, mas que recorre ao uso de diálogos. Tem o Pitalâmio, que é um canto nupcial que homenageia os noivos e o vínculo conjugal. A sátira, que visa censurar ou ridicularizar defeitos ou vícios. O haikai, que é um poema bem curto de origem japonesa.
A canção, que é um pequeno poema popular simples e de teor bastante variado. O acalanto, que é aquele canto destinado a embalar o sono, a cançãozinha de ninar. E o soneto, que nós vamos ver mais adiante. Vamos falar um pouquinho mais sobre o soneto. A palavra soneto, do italiano sonetto, significa pequeno som, ao referir-se à sonoridade produzida pelos versos. Então, um som pequeno, soneto. O soneto tem uma forma fixa de 14 versos, sendo que são 2 quartetos. Quarteto é um conjunto de 4 versos, mais 2 tercetos, sabendo que terceto é um conjunto de 3 versos. Temos aqui um lindo exemplo de um soneto. Soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo a meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Observe no texto a presença dos 2 quartetos e dos 2 tercetos. Lindo, né? E para finalizar, eu vou deixar aqui um quadro comparativo dos gêneros literários: o gênero épico, o gênero lírico e o gênero dramático. Observe que a marca do gênero épico, ele vai narrar algo. No gênero lírico, ele vai expressar algo. O dramático, ele vai apresentar algo. Na sua linguagem, no épico vai predominar a objetividade, no lírico a subjetividade, no dramático a objetividade e a subjetividade. O tipo textual, no épico vamos ter a epopeia, o romance, o conto, a novela. No lírico, temos a poesia lírica. E no dramático, a tragédia, a comédia, a tragicomédia, o drama, a farsa, o auto. Então, nós temos aqui os principais tipos textuais nesse quadro e a natureza da linguagem. Geralmente, o gênero épico é em prosa, ele vai ocorrer em verso se for uma epopeia. O lírico é em verso, quase sempre, e o dramático, ele pode ser em prosa ou verso, mas com a representação dos atores. Ok? Gente, na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais sobre poesia. Então, até a próxima aula.